Meu professor tentou arrancar minha perna protética em sala de aula porque achava que eu estava fingindo. Desde os 9 anos, depois de perder a perna por causa de um câncer ósseo, carrego uma prótese do lado esquerdo. Crescer com isso nunca foi fácil, mas no ensino médio, eu já tinha me acostumado a responder perguntas, explicar com paciência e lidar com olhares curiosos. A maioria dos professores entendia. Bastava mostrar meu laudo médico, o plano 504, e tudo seguia normalmente. Mas o Sr. Brandão, o novo professor substituto de biologia, era diferente. Desde o primeiro dia, ele soltava comentários atravessados, do tipo: na minha época, ninguém precisava de atestado para subir escada. Ou, esse pessoal quer tudo fácil hoje em dia. Era nítido que ele me olhava com desconfiança sempre que eu usava o elevador ou precisava de mais tempo entre as aulas. Um dia, eu tentei conversar com ele no intervalo. Levei os documentos da escola, meu histórico médico, e expliquei calmamente. Ele mal olhou os papéis. Deu um sorrisinho sarcástico e disse: conveniente demais. Achei melhor não insistir. Tudo explodiu de verdade durante uma aula prática. Estávamos fazendo um experimento em duplas, e eu estava sentado, como de costume, porque ficar muito tempo em pé me dá dor. Ele se aproximou e ficou observando. E aí, Eduardo, disse com uma voz que misturava provocação e desprezo, ainda tá com esse teatrinho da perna? Não é teatrinho, professor. Eu uso uma prótese. Tenho laudos, exames, posso mostrar. Ele me interrompeu com um gesto da mão. Sabe, já vi muito aluno preguiçoso fingindo dor no joelho. Mas esse negócio de prótese, essa é nova. A turma ficou em silêncio. Alguns começaram a prestar atenção. Então prova, vai. Se é de verdade mesmo, não se incomoda se eu der uma olhada. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele se abaixou e tentou puxar a minha perna protética, do nada. Agarrou pelo encaixe e deu um tranco violento. A dor me fez gritar. O encaixe bateu contra o osso remanescente com força, e eu caí da cadeira, empurrando a bancada e derrubando vidrarias. O laboratório virou um caos. Ele deu um passo para trás, com a mão ainda no ar, surpreso com minha reação. Um dos meus colegas correu até mim. Professor, você ficou maluco? Gritou alguém. Outro aluno já estava ligando para a direção. Eu tremia, não só pela dor, mas pela humilhação. Nunca imaginei que um adulto, um educador, tentaria me expor daquela forma. Por orgulho. Por incredulidade. Por pura crueldade. A enfermeira da escola chegou minutos depois. Me levaram para a sala dela e depois para o hospital, porque o encaixe havia causado uma lesão no que sobrou do fêmur. Na semana seguinte, meu pai apareceu com um advogado. Sr. Brandão foi afastado. Alguns alunos disseram que ele chorou quando recebeu a notificação. Mas eu não senti pena. Ele tentou arrancar minha dignidade junto com a perna. Hoje, estou me recuperando, com um novo encaixe. Meus colegas me tratam com mais respeito, e a escola mudou todo o protocolo de acolhimento a alunos com necessidades especiais. Aprendi que algumas pessoas não precisam de uma deficiência para serem deformadas por dentro. Mas também aprendi que coragem é continuar se levantando, mesmo quando tentam te derrubar à força. 2 semanas depois, eu ainda estava com dores. Tive que trocar a prótese por uma temporária mais leve, enquanto o machucado sarava. Caminhar doía mais do que antes. Mas o que mais doía mesmo, era sair de casa. Não era vergonha. Era raiva. O vídeo do incidente tinha vazado. Alguém gravou com o celular e postou no TikTok: professor tenta arrancar perna protética de aluno. Em menos de 48 horas, já tinha passado de 1 milhão de visualizações. A escola tentou controlar os danos. A diretora veio na minha casa com um buquê de flores e um pedido de desculpas. Eu não queria flores. Queria justiça. Meu pai foi direto. Ou a escola assume responsabilidade pública, ou entraremos com processo. Nos dias seguintes, recebi mensagens de pessoas que também usavam próteses. Gente de todos os lugares, todas as idades. Um cara me escreveu dizendo que perdeu a perna na guerra e que chorou ao ver meu vídeo. Uma menina de 10 anos mandou um desenho da perna de ferro do herói Eduardo. Guardei aquilo com carinho. Foi quando a imprensa apareceu. Primeiro um portal local. Depois rádio. Então vieram os grandes, TV aberta, entrevista ao vivo. Minha mãe surtou com as câmeras. Meu pai deu uma de porta-voz. E eu apenas falei a verdade. Disse que não queria fama. Só respeito. No colégio, os corredores nunca mais foram os mesmos. Alguns me olhavam como se eu fosse uma celebridade. Outros não sabiam o que dizer. Meus amigos ficaram do meu lado, sempre. E então, numa sexta-feira, recebi uma mensagem da Ouvidoria Estadual de Educação. O Sr. Brandão havia sido oficialmente afastado do ensino público. E o Ministério Público estava investigando o caso. Mas o que mais me surpreendeu foi receber um pedido de desculpas. Não da escola. Do próprio professor. Uma carta. Escrita à mão. Eduardo. Não há palavras suficientes para expressar minha vergonha pelo que fiz. Eu errei. Fui arrogante, cético, desrespeitoso e cruel. Paguei por isso, e mereci. Sua coragem expôs não só minha falha como professor, mas como ser humano. Espero que, um dia, possa me perdoar. Sinceramente. Leandro Brandão. Eu li aquela carta umas 5 vezes. Minha vontade era rasgar. Mas também senti algo estranho, alívio. Porque, de alguma forma, eu não precisava mais provar nada para ninguém. Ele admitiu.
O mundo viu. A cicatriz ainda estava lá, física e emocional. Mas agora ela contava uma história de resistência. Hoje, dou palestras em eventos de inclusão. Participo de um projeto que distribui próteses acessíveis para crianças que não têm como pagar. E toda vez que alguém me pergunta como tudo começou, eu conto. Sobre a sala de biologia. Sobre o preconceito disfarçado de autoridade. E sobre como, às vezes, a maior força de um homem não está nas pernas que carrega, mas na firmeza com que ele se recusa a cair. Faz 3 anos desde que aquilo aconteceu. Hoje, tenho 21. Estou no 2º ano da faculdade de fisioterapia, e mesmo com todos os obstáculos, escolhi essa área por um único motivo. Quero ser o profissional que eu gostaria de ter conhecido quando era só um garoto tentando entender o que significava viver com uma parte de mim faltando. Minha história viral se apagou com o tempo, como tudo nas redes. Mas o que aconteceu comigo naquele laboratório moldou o que sou. Recebo convites para palestrar em escolas, universidades e eventos sobre acessibilidade e empatia. Às vezes, me pego contando que houve como se fosse outra vida. Como se não fosse comigo. Mas ainda é. Ainda me dói. E, às vezes, no fundo, ainda me revolta. Foi em uma dessas palestras que o passado me alcançou. Era uma conferência sobre educação inclusiva. Tinha representantes de escolas públicas e privadas. Profissionais de todas as idades. Eu fui convidado para a mesa principal, junto de 3 palestrantes, uma pedagoga, um psicólogo e um homem que não vi direito de início. Estava sentado, mexendo nas anotações, quando ouvi o mediador anunciar. Nosso último convidado é Leandro Brandão, hoje professor voluntário de reforço escolar em centros comunitários da Zona Sul. Levantei os olhos. Era ele. O homem que tentou arrancar minha perna. Literalmente. Estava mais velho. Mais magro. Olheiras fundas. Mas a postura ainda era firme. Ele caminhou até o púlpito com passos contidos, olhos baixos. Quando começou a falar, a sala ficou em silêncio absoluto. Eu sou Leandro. E estou aqui não como educador exemplar, mas como exemplo do que acontece quando um professor deixa o orgulho matar sua humanidade. Ele então contou tudo. Sem florear. Disse que foi processado, perdeu o cargo, foi exposto. Que passou por depressão. Que tentou reconstruir sua vida ensinando matemática básica em ONGs. E que uma das maiores mudanças veio no dia em que conheceu um garoto com deficiência física que o ensinou mais do que qualquer curso de pedagogia. Eu quase destruí um aluno. E hoje, tudo o que faço é para evitar que isso aconteça de novo. Se o Eduardo estiver aqui, ele parou por alguns segundos, eu só posso dizer que continuo envergonhado. E eternamente grato por ele não ter respondido ódio com ódio. A sala me olhou. Eu estava sentado bem ali. Fiquei em pé. Estou aqui. Minha voz saiu firme. E você não destruiu ninguém. Você só me fez mais forte. Ele parecia prestes a desabar. Eu caminhei até ele. Por alguns segundos, houve um silêncio tão absoluto que qualquer som parecia agressivo demais para existir. Estendi a mão. Ele hesitou. Mas apertou. E naquele gesto, não havia perdão pleno. Mas havia algo ainda mais raro, compreensão. Depois da palestra, conversamos por alguns minutos. Ele me contou que ainda recebe cartas anônimas o chamando de monstro, mas que cada dia tenta provar para si mesmo que pode ser alguém melhor. Não virei amigo dele. Mas fui embora mais leve. Às vezes, não é sobre revanche. É sobre ciclo. Sobre fechar uma ferida que sangrou por tempo demais. E quando me perguntam o que aprendi com tudo isso, eu respondo. Nunca subestime a dor de ninguém. Nem a capacidade de alguém se levantar depois de ser empurrado. 5 anos se passaram desde aquela palestra. Hoje, sou formado, pós-graduado, especialista em próteses e reabilitação motora. E mais importante, sou diretor da minha própria clínica. Clínica Recomeço. O nome veio depois de muita conversa com a Ana, minha namorada, e agora sócia. Ela é psicóloga, e juntos construímos um espaço onde corpo e mente são tratados com a mesma importância. A ideia nasceu da minha própria experiência. Porque, enquanto minha prótese me ajudava a andar, ninguém tinha me ensinado como lidar com a dor que ela não tocava, a dor emocional, o medo de ser visto como menos, a raiva de ser tratado como impostor. Na Recomeço, atendemos crianças que nasceram com limitações. Atendemos jovens que perderam membros em acidentes. Atendemos veteranos de guerra. Atendemos pessoas que vêm aqui não para recuperar o que perderam, mas para redefinir quem são. E todos os nossos pacientes passam por uma entrevista inicial comigo. Numa manhã de segunda-feira, entrou na sala um garoto de 12 anos. Moreno, tímido, cabelo raspado. Usava uma perna mecânica com apoio de muleta. Você é o diretor? Perguntou, desconfiado. Sou. Mas pode me chamar de Dudu. Ele franziu a testa. Meu pai falou que você é famoso por causa de um vídeo. Aquele em que tentaram arrancar minha perna? Ele arregalou os olhos. Era você. Assenti. Ele sorriu pela primeira vez. Maneiro. Então, você sabe como é. Essa frase ficou na minha cabeça o resto do dia. Você sabe como é. É por isso que construí essa clínica. Porque todo mundo merece ser atendido por alguém que sabe como é. Que entende não só a dor física, mas o medo de ser julgado, o peso de explicar tudo 1000 vezes, a vontade de sumir quando alguém aponta ou duvida. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era da diretora da antiga escola onde tudo aconteceu. Eduardo?
Gostaríamos que você voltasse para dar uma palestra. Nosso novo projeto se chama Cicatrizes Visíveis e Invisíveis. E achamos que ninguém melhor que você para abrir o evento. Hesitei. Voltar lá. No mesmo corredor onde sangrei. Na mesma sala onde gritei de dor. No mesmo colégio que quase me fez odiar a ideia de estudar. Mas Ana colocou a mão no meu ombro. Às vezes, recomeçar é também revisitar onde tudo começou. Na sexta-feira seguinte, entrei naquele auditório com a cabeça erguida. Desta vez, com a minha prótese de fibra de carbono reluzente, gravada com a frase: "Você não precisa de permissão para ser forte." Falei por 45 minutos. Contei minha história. Contei sobre a dor. Contei sobre a raiva. Contei sobre o dia que minha perna virou manchete. E terminei com algo que nunca tinha dito em voz alta. Às vezes, o que parece ser o pior dia da sua vida é o início da sua missão. E se eu puder ajudar uma única pessoa a não desistir por causa de um olhar torto ou de um comentário cruel, então, tudo valeu a pena. No fim, uma fila se formou. Alunos, professores, funcionários. Mas quem estava no final dela me surpreendeu. O professor Brandão. Mais envelhecido. Cabelo grisalho. Agora com óculos. Vim como convidado. Não sou mais da escola. Mas queria ouvir você de novo. E aí? Ainda tentando compensar? Brinquei, meio sério. Sempre, ele respondeu. Mas agora, tentando acertar antes que doa nos outros. Nos abraçamos. Pela primeira vez, sem raiva. Quando voltei para a clínica naquela tarde, encontrei o garotinho de muleta esperando por mim na recepção. Dudu. Minha prótese nova chegou. Ele mostrou com orgulho. Era azul com desenhos de raios. Quer ver eu correr? Correu. E eu, pela primeira vez desde aquela aula de biologia, deixei uma lágrima cair sem vergonha. A recomeço não era só uma clínica. Era a chance de transformar dor em cura. De fazer do trauma uma ponte. E de dizer, com orgulho, minha cicatriz é minha história. E ela continua. 10 anos depois. A cerimônia acontecia em um auditório lotado no centro de São Paulo. Câmeras de reportagem, colegas de profissão, alunos de fisioterapia e prótese, representantes de ONGs, todos reunidos para uma premiação que celebrava profissionais que transformaram vidas através da saúde. Meu nome ecoou no palco. E com muito orgulho, o Prêmio Humanidade e Inovação em Reabilitação vai para Eduardo Fernandes, da Clínica Recomeço. Aplausos. Luzes. Flash. Subi os degraus do palco com minha perna de titânio, agora muito mais avançada do que a antiga. Mas naquela noite, não era o metal que me sustentava. Era a lembrança de tudo que passei. De tudo que enfrentei. Peguei o microfone. Respirei fundo. E disse. Eu já tive vergonha de caminhar. Já quis esconder minha prótese como quem esconde uma falha. Já fui chamado de impostor. Já gritei de dor no chão de uma sala de aula enquanto uma professora me puxava achando que era tudo encenação. Hoje, eu sou o homem que estende a mão para quem passa pelo mesmo. E se eu pudesse voltar e dizer algo ao garoto que saiu daquele colégio machucado, seria: você vai transformar isso. Vai doer, vai revoltar, mas vai se tornar algo maior do que qualquer um possa imaginar. Pausa. Olhei para a plateia. Dedico esse prêmio a todos que já foram desacreditados por causa do corpo em que vivem. Vocês não precisam provar nada. O que vocês são, já é suficiente. E aos profissionais da saúde, lembrem-se, curar não é apenas consertar. É escutar, acolher, caminhar junto. Mais aplausos. No fim da noite, Ana me esperava nos bastidores com nossa filha de 3 anos no colo. Papai ganhou! Ela gritou, batendo palminhas. Me ajoelhei com cuidado, abracei as duas. Ana me beijou na testa. Você sabe que mudou o mundo de muita gente, né? Eu só fiz o que eu queria que tivessem feito por mim, respondi, com os olhos marejados. Saímos do evento abraçados. E enquanto caminhávamos até o carro, um grupo de jovens se aproximou. Um deles, usando uma prótese impressa em 3D, sorriu e disse: Ei, Dudu, posso tirar uma foto com você? Sorri de volta. Claro. Só se prometer que vai contar a sua história também. Porque a minha, apesar de ter começado com dor, nunca teve a intenção de terminar. A jornada do Dudu continua. Nas pernas que ele ajudou a erguer. Nos corações que ele ajudou a curar. E toda vez que alguém diz: você sabe como é? Ele sorri. Porque sim. Ele sabe. Nos dias seguintes à premiação, a Clínica Recomeço recebeu mais mensagens do que jamais havíamos imaginado. E-mails de agradecimento, histórias de superação, pais buscando orientação, jovens querendo voluntariar, estudantes desejando estagiar. E em meio a toda essa onda de reconhecimento, recebi uma carta. Escrita à mão. Envelope azul claro, remetente anônimo. Eduardo. Você talvez não me reconheça. Ou talvez sim. Fui eu. A professora. Parei de ler. Meu coração apertou. Respirei fundo antes de continuar. Naquele dia, eu não era uma educadora. Eu era alguém frustrada com a própria vida, com a carreira estagnada, com dores que eu mesma nunca enfrentei direito. E você estava ali, inteiro, mesmo com uma perna a menos. Isso me irritou de um jeito que hoje me envergonha. Eu vi a matéria na televisão. Vi sua fala. Vi o homem que você se tornou. E chorei. Não estou escrevendo para pagar o que fiz. Nem para pedir que me perdoe.
Só quero que saiba, você me mudou. Mesmo naquela dor absurda, você plantou algo em mim que floresceu. Hoje dou aula para turmas de inclusão na rede pública. E sempre que vejo um aluno desacreditado, penso em você. Obrigada. Fechei a carta com mãos trêmulas. Ana me observava do sofá, com a filha dormindo sobre seu colo. É ela? Perguntou baixinho. Assenti. E o que você sente? Que a dor pode ser reciclada, respondi. E virar semente. Na semana seguinte, recebi aquele jovem da foto na clínica. O da prótese impressa em 3D. Se chamava Luan. 17 anos. Tímido, mas com um brilho inquieto nos olhos. Dudu, ele disse, com a voz meio trêmula, você acha que eu posso ser fisioterapeuta também? Mesmo assim? Apontei para minha própria perna. Você acha que isso me impediu? Ele sorriu. Pela primeira vez sem medo de mostrar os dentes. Acho que não. Então a resposta é sim. Enquanto levava para conhecer os outros pacientes, percebi, minha missão nunca foi provar nada. Era abrir caminho. Deixar rastros de esperança. E saber que, mesmo depois de tudo, ainda havia mais por vir. Luan começou frequentando a clínica como paciente. Mas aos poucos, começou a chegar mais cedo, a perguntar mais, a ficar depois do expediente observando os atendimentos dos fisioterapeutas. Tinha sede de aprender. E mais que isso, vontade de retribuir. Quer tentar auxiliar numa sessão simples? Perguntei um dia, vendo organizar halteres terapêuticos com extremo cuidado. Ele arregalou os olhos. Sério? Eu posso? Com supervisão, sim. Mas só se prometer uma coisa, errar sem medo e perguntar sempre. Ele assentiu com tanto entusiasmo que até Ana, observando da recepção, sorriu. No fim do mês, sugeri que ele participasse de uma palestra para novos pacientes. Luan, conta a tua história. Tem gente que precisa ouvir de alguém como você, e não só de mim. Ele hesitou. A timidez ainda era um fantasma. Mas eu nem tenho tanta coisa para contar. Você anda, sorri, estuda, sonha, respondi. Isso já é mais do que muitos acreditam possível no começo. Na noite da palestra, a sala estava cheia. Pacientes recém-amputados, familiares assustados, voluntários, estudantes. Luan ficou ao meu lado enquanto eu abria o evento. E, em dado momento, fiz um gesto simples, mas simbólico. Hoje quem vai falar é alguém que me inspira. Ele me olhou, surpreso, mas entendeu. Subiu ao pequeno palco com passos decididos, mesmo que o coração estivesse disparado. Meu nome é Luan, e a primeira vez que tirei a calça de moletom na escola, para mostrar a prótese na aula de educação física, eu vomitei de nervoso no banheiro. Algumas pessoas riram de leve, empáticas. Ele continuou. Eu achava que ninguém nunca ia me ver como normal de novo. Até que conheci o Dudu. E vi que talvez, o normal nem seja o que a gente acha. Talvez seja só, viver. Aplausos. 2 pacientes choravam discretamente. E uma adolescente com prótese no braço se aproximou depois da palestra e disse: Obrigada por não parecer perfeito. Me fez sentir menos sozinha. Alguns meses depois, Luan foi aprovado no vestibular para fisioterapia. Eu passei. Gritou ele, invadindo a clínica com o papel impresso na mão, antes de me abraçar forte. E agora? Perguntei. Ele me olhou nos olhos. Agora, eu quero ser o que você foi para mim. E naquele instante, entendi. A jornada continua. Não só nas pernas que se reerguem, mas nos olhos que aprendem a olhar diferente. A vida não para. Nem o ciclo de desafios e superações. Eu, Eduardo Fernandes, o garoto que um dia foi desacreditado, hoje caminho com a certeza de que cada passo, mesmo que feito com uma prótese, deixa um rastro. Um rastro de coragem, de resistência, de esperança. Porque não importa o tamanho da ferida, o que define a gente é o que escolhemos fazer com ela. Seja para transformar dor em aprendizado, medo em força, rejeição em acolhimento. Seja para ajudar o outro a levantar, mesmo quando a própria queda parece inevitável. Minha história não é só minha. É de cada pessoa que um dia duvidou, sofreu, e mesmo assim escolheu seguir. E enquanto houver alguém precisando de um abraço, um conselho, um incentivo, estarei aqui. De pernas firmes, coração aberto. Porque essa é a verdadeira reabilitação da alma. E você curtiu? Deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Comenta aqui embaixo o que mais te marcou ou se já passou por algo parecido, quero muito saber. E lembra, não importa o que você esteja enfrentando, a sua história ainda está sendo escrita. Então, segue firme. Até o próximo vídeo.